Olá pessoal, salve Maria Santíssima! Nesse vídeo eu trago a resenha deste livro chamado A Psicologia da Fé, escrito pelo padre Leonel Franca e publicado pela Calvary Editorial. Esse livro é muito interessante para quem quer saber mais sobre a fé, como funciona a fé na alma humana e também quem quer compreender um pouco mais sobre a conversão. Então esse livro ele é uma obra de psicologia religiosa e o padre, o autor desta obra, trata muito bem sobre essa questão. Então aqui eu pude compreender mais como funciona a fé no ser humano. A fé que é uma virtude, como nós já tratamos aqui em outro vídeo, uma virtude teologal, que é um movimento da vontade e um movimento da inteligência. Então, lendo essa obra, eu pude entender um pouco mais sobre como acontece a conversão. A conversão também está ligada a essas potências da alma, que é a inteligência e a vontade. Então, para que nós nos convertamos, para que alguém se converta de fato, ela precisa investigar, ela precisa conhecer, que é o movimento da inteligência, mas ela também precisa aceitar, recusar, escolher, que são movimentos da vontade. E aí nós percebemos também com essa obra que essas duas questões estão ligadas. Por isso que os principais vícios que se opõem à conversão é o orgulho e a sensualidade. O orgulho está mais ligado à intelectualidade, ao intelecto. E a sensualidade está mais ligada com uma questão moral, ou seja, com a vontade. Por isso que muitas pessoas não se convertem, porque elas estão apegadas aos seus desejos, às suas necessidades, às suas vaidades e aos seus sentimentos. Tudo isso, todos esses apegos impedem uma verdadeira conversão, que significa se voltar para Deus. Então é se submeter a Deus. Tudo isso nós entendemos com essa obra. E essa obra, nós podemos ver aqui no sumário, ela está dividida em algumas partes. Primeiro, o autor faz uma análise do ato da fé. Então nessa primeira parte ele vai explicar o que é a fé. E aí ele explica também sobre outras questões que aparecem com muita frequência nos dias de hoje, questões mais filosóficas sobre a objetividade da fé, sobre o kantismo, a subjetividade, entre outras questões. E na segunda parte, ele vai falar sobre os obstáculos intelectuais, ou seja, aqueles obstáculos que se opõem à fé e que estão ligados ao intelecto. E na terceira parte, sobre os obstáculos morais, que é a questão mais da sensualidade e também do orgulho. E no livro 4, na quarta parte, ele vai falar sobre a conquista da fé e mais propriamente dita sobre a conversão. E sobre essa última parte, a respeito da conversão, nós podemos perceber que a conversão, quando ela não acontece na vida de uma pessoa, não é tanto pelos obstáculos intelectuais. Eles podem acontecer, eles podem existir de fato, mas muitas vezes eles existem pelos obstáculos morais. Tem até uma parte do livro que o autor diz o seguinte: o obstáculo principal à fé não está nas dificuldades intelectuais que ela suscita, mas nos sacrifícios que impõe. Por que isso, É evidente, nós vemos que muitos que não se submetem a Deus se submetem, de certa forma, a outros ídolos, como a ciência. Por isso que nós dizemos que a ciência às vezes é um ídolo para os ateus, porque eles se submetem a ela, sem às vezes criticar, ou seja, se opondo ao próprio método científico, sem ao menos se questionar a respeito dos conhecimentos que a ciência nos traz. Então a ciência, ela substitui o lugar de Deus. Então é como se, de certa forma, essas pessoas incrédulas tivessem fé, porque elas se submetem a isto, mas não é a verdadeira fé, que é a submissão a Deus, a autoridade divina. Por isso que o obstáculo à conversão não é tanto os obstáculos intelectuais, porque muitas dessas pessoas que não se convertem, elas se submetem facilmente, mas elas não se submetem
facilmente no quesito moral, ou seja, elas estão tão apegadas aos seus ídolos sensuais ou, né, ligadas à concupiscência muitas vezes, que elas não conseguem fazer essa perfeita e total submissão. Então nós conhecemos com esse livro um pouco mais sobre esses aspectos ligados à fé e à conversão. E é um livro muito bom, recomendo muito para vocês. O padre Leonel Franca escreveu outros livros também, como a Educação da Personalidade, que eu vou tratar também em outro vídeo, ainda não li esse livro, mas já recomendo este aqui. Eu gostei muito, muito interessante, me ajudou muito a compreender um pouco mais sobre a virtude da fé e sobre como funciona a psicologia humana, a alma humana, como acontece uma conversão. E nós vemos que no princípio de toda a conversão está Deus. E que no fundo, a conversão é quase como incompreensível. Por mais que nós possamos compreender os aspectos da alma humana, no que se refere à conversão, no fundo, ela é algo gratuito, é um dom de Deus. No princípio de toda a conversão está o amor inefável de Deus, a misericórdia de Deus, que é infinita. Então, no fundo, nós não podemos compreender completamente uma conversão, porque toda conversão verdadeira é uma obra de Deus. E se você ainda não assistiu o vídeo aqui do canal sobre conversão, que é um vídeo em que o Jonathan dá o seu testemunho sobre a sua conversão, né, do ateísmo ao cristianismo, assista, eu vou deixar o link aqui nos cards. E também assista o vídeo sobre a fé, que nós fizemos aqui, o vídeo sobre a virtude da fé. E nós faremos um podcast falando melhor sobre esse tema. Acesse nosso podcast lá no Spotify, se você está assistindo depois que nós já fizemos o podcast. O link estará aqui na descrição deste vídeo. E o link para adquirir esta obra estará aqui na descrição também. Espero que tenham gostado dessa resenha de hoje e até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, se você não é inscrito, e de compartilhar este vídeo com as pessoas que você conhece. Até a próxima. Salve Maria!